Com a chegada do verão, o sol muito intenso e principalmente com as férias, nós temos maiores atividades ao ar livre. Então o pessoal vai para a praia, piscina, jogar bola, andar de bicicleta, praticar vários esportes ao ar livre. Com isso, nós temos muitas lesões causadas pelo excesso de radiação solar. Então, o principal cuidado que nós devemos ter nesse período seria de se proteger do sol. Como seria essa proteção? Nós deveríamos evitar de se expor ao sol no horário entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde, fazer uso de fotoprotetor, independente do horário que fosse expor, e ter um cuidado especial para as crianças, porque as crianças, de modo em geral, elas se expõem muito mais ao sol do que o adulto, mesmo eles estando no mesmo ambiente. Um cuidado muito grande que nós temos que ter aqui no nosso caso, em Fortaleza, é que nesse período, embora o sol seja muito intenso, também há chuvas. Então, nós temos dias em que o sol está, digamos assim, escondido, camuflado pelas nuvens. E esses dias são os considerados mais perigosos para dano na pele, porque a tendência que nós temos é de achar que, como está nublado, não queima. E, na realidade, o sol que passa pelas nuvens em termos de ser lesivo é o mesmo sol do dia claro, porque as nuvens vão filtrar apenas os raios luminosos. Então, são justamente nesse período que chega aqui nos nossos consultórios as maiores queimaduras, principalmente em crianças. Todo mundo tem a ideia de que o sol é um vilão, mas se não existisse o sol, nem sequer existiria vida no planeta. Então, o sol é importante para a vida das plantas através da fotossíntese e o sol é importante para o ser humano porque ele seria fonte principalmente para a produção da vitamina D e para a calcificação óssea. Então, o sol é benéfico, ele também é usado, digamos assim, ele é muito importante para evitar as depressões. Pessoas que moram em países mais frios têm tendência a ter depressão porque não tem o sol, não tem o calor, porque o sol tem esse efeito estimulante e antidepressivo. O que faz mal não é a exposição solar, o que faz mal é a exposição solar em excesso e sem os cuidados devidos. Então, ao se expor ao sol, devemos usar fotoprotetor, se for o caso, usar boné, óculos escuros, fazer ingestão de água, porque a hidratação não é feita só passando hidratante na pele, nós temos que passar o hidratante, mas temos também que beber muita água. O adulto é necessário que nesse período ele beba em média 3 litros de água por dia. Os fotosprotetores, de um modo em geral, devem ser usados acima de 30. Embora no Brasil nós não tenhamos nem um branco puro, nem um negro puro, todos nós somos a mistura dessas duas cores, uma com a pele mais clara e outra menos clara, mas nós devemos usar fotoprotetor acima de 30. Agora, aquelas pessoas que têm a pele clara e principalmente os olhos claros e os cabelos claros, que facilmente, quando estão expostos ao sol, sente a pele irritada, coçando ou ardendo, ele deve pegar menos tempo de sol do que as demais pessoas e usar fotoprotetor acima de 60, tendo cuidado de aplicar o fotoprotetor no mínimo meia hora antes de ir ao sol, porque senão ele não vai fazer efeito, ele não é absorvido pela pele. Ele deve ser reaplicado de 2 em 2 horas, se a pessoa estiver só sentado conversando, mas se a pessoa estiver praticando algum esporte ou, digamos assim, tomando banho de piscina ou mar, deve ser reaplicado de hora em hora. E nas crianças, que elas têm o hábito de sempre que dar um mergulho, passar a mãozinha no rosto para tirar água, reaplicar de meia em meia hora. Quanto maior o índice de proteção solar, maior proteção você vai ter. A classificação dos fotosprotetores de 30, 50, 60, 70 e 100
eles estão mais relacionados à proteção ultravioleta beta, que é justamente a preocupação porque é o tipo de raio que causa o câncer de pele. Mas além do ultravioleta beta, nós temos o ultravioleta A, que é muito responsável pelo fotoenvelhecimento, quer dizer, pelo envelhecimento da pele. E quanto mais alto for o fotoprotetor, você não está apenas só se protegendo do violeta beta, mas também do violeta A. Então, é importante usar o fotoprotetor com índice mais alto e passar uma camada bem espessa. Você não pode usar um fotoprotetor como você usa um hidratante. Você passa uma camada fininha que quem olha não nota. Ao contrário, você teria que passar o fotoprotetor como você passa a maionese numa pizza. Uma camada bem grande para ficar aquela pasta esbranquiçada em cima da pele e depois ela ir secando espontaneamente sobre a pele. Tanto faz está chovendo, tanto faz o sol está brilhando, como está nublado, é necessário fazer o uso do fotoprotetor, porque os raios lesivos à pele atravessam a nuvem como se elas não existissem. Não. O hidratante ele tem a função apenas de hidratar a pele. Agora, os nossos fotoprotetores, eles estão vindo sempre associados, fotoprotetor com hidratante. Mas você não pode confundir e achar que o hidratante vai proteger. Antes de se expor ao sol, nós devemos usar o fotoprotetor. Depois de se expor ao sol, é que nós devemos usar o hidratante para evitar maiores lesões na pele. Muitos estudos têm demonstrado que a lesão na pele, tanto faz a pessoa ser clara como ser morena, existe. A diferença é que na pessoa mais clara você facilmente percebe as manchas e percebe o eritema. Mas se você for fazer uma análise em termos de lesão, é praticamente a mesma. Então, independente da cor da sua pele, você deve usar os fotoprotetores. Quando você for comprar um fotoprotetor, você tem que levar em conta, digamos assim, a idade da pessoa que vai usar e a cor da pele. Por exemplo, se você for usar o fotoprotetor em uma criança pequena, é importantíssimo que, além de fotoprotetor químico, ele tenha o fotoprotetor físico. Como é que você sabe que um fotoprotetor ele é físico? É aquele fotoprotetor que quando você passa a pele fica bem esbranquiçada. Então, normalmente na criança você pode passar esse fotoprotetor em abundância, o rostinho e o resto do corpo vai ficar esbranquiçado, mas ela não está muito preocupada com a estética. Já se você usar esse mesmo tipo de fotoprotetor em um adolescente que tem tendência a ter acne, ele vai piorar o acne, embora proteja bem. Então, nesse caso, você tem que procurar um fotoprotetor de índice alto, mas que ele seja bem fluido, para não haver a possibilidade de obstrução das glândulas sebáceas e aumentar o número de acnes que a pessoa apresenta. Quando você tem a relação de uma pessoa com a idade mais avançada, você tem que procurar um fotoprotetor que, associado a ele, contenha hidratantes. E é lógico, quanto maior o fator de proteção solar, independente de idade, mais protege a pele. O melhor tratamento para queimadura solar é não deixar acontecer a queimadura solar, porque nós vemos queimaduras em vários graus. Nós temos aquela queimadura inicial que tem só o eritema, que é muito comum, principalmente nos turistas, o pessoal do sul e da região centro-oeste do país, que não estão acostumados com o nosso sol e que ele fica vermelho e se coçando. Mas, às vezes, no consultório, a gente recebe pessoas com queimaduras grandes que chegam a formar bolhas. Esses aí, infelizmente, precisam, às vezes, ir até um hospital de emergência e ser tratado como realmente um grande queimado. No caso do verão, em que o calor é enorme, a sudorese é enorme, é importante você procurar alimentos que tenham bastante água, bastante líquido. Então, é recomendável você fazer mais uso de frutas, se alimentar com frutas do que com comida gordurosa.
Agora, em relação às frutas, tenha muito cuidado para você não ir para a praia e lá você cortar o limão, cortar a laranja, porque aquele ácido que sai no limão e sai na laranja em contato com a pele, mais a exposição solar pode causar sérias queimaduras na pele e manchas escuras. Para aquela pessoa que quer ficar bronzeada, para ficar com a marca do biquíni bem evidente, o cuidado que ele teria que ter é que o sol que mais bronzeia é o sol antes de 10 horas da manhã. Então, o ideal é que a pessoa fizesse a exposição gradativa, dependendo do tempo. Nos primeiros 5 dias, ele pegasse em torno de 15 minutos com fotoprotetor. Aí, no caso, se ele quer bronzear, um fotoprotetor baixo, em torno de 20 ou 30. Quando fosse depois desses 5 dias, se não tivesse aparecendo eritema, quer dizer, vermelhidão, coceira ou descamação, ele poderia, na semana seguinte, já passar a se expor meia hora. Mas sempre depois que se expor o sol, não esquecer de usar o hidratante, senão ele vai sair. O que nós percebemos no nosso consultório é que, principalmente os turistas dessas regiões do centro-oeste ou sul do país que não estão acostumados, eles querem ficar bronzeados no primeiro dia. Então eles pegam muito sol, fica vermelho, descama e ele acaba voltando para a cidade dele todo manchado e sem estar bronzeado. Atualmente a nossa cultura está sendo, digamos assim, está tentando se implantar uma nova cultura que tem sido muito aceito, é que ninguém use mais bronzeador, use fotoprotetor, porque se você já pegar o sol sem nada na pele, você já causa lesão. O bronzeador seriam substâncias que teriam a capacidade de ainda potencializar o poder pignogênico do sol, ou seja, de escurecer mais rapidamente a pele. Então, quer dizer, haveria maior possibilidade de você ter o quê? De você ter manchas, ter fotoenvelhecimento e o câncer de pele. Na realidade, o bronzeador seria totalmente indicado. Quando você vai em uma loja de comércio e que você vê escrito bronzeador com fator de proteção 30, na realidade ele usou essa expressão bronzeador, mas ele está sendo um fotoprotetor de fator 30. Porque hoje não deve usar realmente bronzeador, e sim fotoprotetor. O que eu queria chamar bem a atenção, que acontece mais com os turistas, é que eles, quando vão se expor ao sol, eles erram na marcação do tempo, para cronometrar. Ou seja, eles saem daqui de Fortaleza para praias longes, digamos assim, Paracuru, Canoa Quebrada, e saem às vezes de Bugre. E esquece que quando ele está no carro aberto, ele já está pegando sol. Então, quando ele saiu de Fortaleza e chegou em Canoa Quebrada, Majorlândia, ele já pegou 2 horas de sol. E ele começa a contar o tempo quando ele chegou lá. Então, nós temos que ter cuidado com esse sol durante o deslocamento e ter muito cuidado com o sol na criança, porque normalmente o adulto ele já tem um cuidado, às vezes, quando está se deslocando, ele vai de camisa, vai de boné, óculos escuros e bermuda. As crianças já têm o hábito de sair de casa já de biquíni, então ela está muito mais susceptível. Sem falar que, quando você está numa barraca de praia, ali saboreando os frutos do mar, geralmente os adultos estão na sombra e as crianças estão brincando na areia ou pulando na onda do mar e pegando muito mais sol do que o adulto. Então vamos ter cuidado com isso, porque as pessoas que quando adulto estão com câncer de pele, esse câncer foi causado pelo sol que eles pegaram nos primeiros anos de vida.